Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, assistindo mais um vídeo que hoje tem como título uma pergunta a você. Você sabe realmente o que significa teologia? Em princípio parece uma pergunta fácil e de certa maneira é. Mas muitas vezes nós definimos teologia com termos inapropriados, com termos que se encaixam em algumas ciências, mas que é insuficiente para revelar aquilo que é de fato a teologia. Muitas vezes nós temos algumas definições pré-concebidas na nossa cabeça e que nem sempre ela pode esgotar aquilo que realmente se propõe o estudo teológico, né? Mas antes da gente falar sobre essa questão, eu quero convidar você, se você ainda não fez, inscreva-se no nosso canal, curta o nosso vídeo, assista ao nosso conteúdo e, se você puder, compartilhe com outros amigos e amigas para que eles possam também curtir os nossos vídeos, se inscrever em nosso canal e ficar por dentro daquilo que nós vamos trabalhando e produzindo ao longo do tempo. O objetivo do nosso canal é trabalharmos questões relacionadas à teologia, à história, às atualidades, trabalhar questões relacionadas à espiritualidade e, sem dúvida nenhuma, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda no nosso canal. Bom, muitas vezes nós definimos teologia como a ciência que estuda Deus. Tel, Deus, logia, estudo, discurso racional. Assim como biologia é a ciência que estuda a vida, a antropologia, a ciência que estuda o ser humano, a sociologia, a ciência que estuda a sociedade, as suas relações, e assim por diante. Porém, na teologia, esse termo é um tanto quanto impreciso e ele não dá conta daquilo que realmente é a atividade da teologia. Toda a ciência, de modo geral, ela tem um objeto de estudo. E no caso da teologia, diferentemente do que muitos podem pensar, o objeto de estudo não é Deus. Deus nunca pode ser um objeto. Toda relação objetiva com outra pessoa é uma relação de pecado, é uma relação condenada pela palavra de Deus, né? Deus não é um objeto como um livro, por exemplo, do qual nós podemos apreender, esgotar o seu conteúdo, dominar o seu conteúdo, porque o livro tem essa possibilidade justamente por ser um objeto, e com o objeto se estabelece uma relação objetiva. Nós somos sujeitos, o objeto pode ser manipulado, aprendido, dominado por nós, e assim a relação é feita. Quando nós estamos falando de uma outra pessoa, não há a possibilidade de se estabelecer com ela uma relação genuína que seja objetiva. Porque com uma pessoa nós devemos empreender uma relação subjetiva, com outro sujeito. Quando nós estamos diante de Deus, devemos saber que ali não tem um objeto, tem uma outra pessoa. Uma pessoa perfeita, uma pessoa plena e uma pessoa que nos convida ao relacionamento com Ele. Jesus nunca propôs que nós estudássemos uma doutrina, um manual de sistemática, ou seja lá de qual ciência for. Jesus nunca estabeleceu que a gente decorasse textos que falam sobre Ele, mas Jesus nos propôs um relacionamento subjetivo, ou seja, com sujeitos. Ele nos ouve e quer ser ouvido por nós. Ele fala e quer que nós falemos com Ele também. Jesus um dia disse: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa é a essência do conhecimento que Jesus propõe, um conhecimento entre pessoas, entre sujeitos, é um relacionamento. Como Deus não é um objeto, nós não podemos aprender ou apreender sobre Ele. Nós podemos e devemos nos relacionar com Ele. É claro que a doutrina, é claro que o dogma, ela tem a sua importância.
talvez inevitável, não é? É fruto da reflexão do ser humano sobre Deus, não é? Agora, o ser humano é incapaz de conhecer Deus a não ser que Deus se revele ao ser humano. E Deus não revela informações, Deus revela a sua própria pessoa, Deus revela a si mesmo. O teólogo suíço Karl Barth chamava isso de autorrevelação de Deus. Deus revela a si mesmo. E todo conhecimento que o ser humano é capaz de produzir sobre Deus é sempre a posteriori, nunca a priori. Quando nós produzimos um conhecimento sobre Deus a priori, ou seja, antes da sua revelação, nós estamos entrando em becos sem saídas, conforme Barth alertou. Nós estamos trilhando um caminho muito perigoso, que é o caminho da idolatria, de nos relacionarmos com uma imagem de Deus produzida à nossa imagem e semelhança. O conhecimento de Deus é sempre a posteriori, é sempre depois que Deus se revela. Só assim podemos conhecer Deus. Só assim podemos nos relacionar com Deus. E depois que Deus se revela, nós refletimos sobre a sua revelação e produzimos conhecimento. Ou seja, essa doutrina, fruto do relacionamento com Deus, ela só assim pode ser quando feita depois que Deus se revela. A teologia, então, estuda a compreensão do ser humano sobre a revelação que Deus faz de si mesmo. E para isso é necessário uma mediação cultural. O povo que recebeu a revelação de Deus lá no Antigo Testamento tinha uma interpretação diferente daquela que o povo fez no Novo Testamento, daquela que o povo fez na Idade Antiga, medieval, moderna, contemporânea. A interpretação que nós fazemos do relacionamento com Deus, ela tem as suas variantes culturais, certamente. A teologia, ela deve ser uma ciência feita a lápis. Ela deve ser uma ciência baseada no diálogo. E ela deve ser uma ciência sempre temporária, nunca definitiva. Porque Deus é uma pessoa e uma pessoa está em movimento, uma pessoa é dinâmica, uma pessoa nos convida a um relacionamento esse que cresce e se aprofunda à medida que nos envolvemos nele. Portanto, os nossos discursos sobre Deus devem ser provisórios, porque amanhã nós nos relacionaremos mais com ele, nós amadureceremos e pode ser que algumas coisas que nós tínhamos pensado mudem, não é? Ou ampliem, ou aprofundem, ou sejam corrigidos, ou sejam acrescentados, enfim. O relacionamento entre duas pessoas, ele tende a caminhar para um crescimento, tende a caminhar para uma maturidade cada vez maior. Quanto mais me relaciono, mais profunda e plena é esse convívio, esse relacionamento. A teologia deve levar em consideração os contextos históricos, linguísticos, culturais, sociais de determinada passagem bíblica, por exemplo, onde Deus se revelava àquelas pessoas que recebiam essa revelação e dentro de um contexto histórico, dentro de uma mediação histórica, pensavam e refletiam sobre a revelação que acabaram de receber. E nós continuamos a fazer isso. Certamente, em nosso tempo, em nosso contexto, existem demandas teológicas que nos inquietam e que nos faz buscar respostas essenciais para elas, que são demandas que há 200 anos não existiam, provavelmente. São demandas que, num outro contexto cultural, talvez não existam. São demandas que daqui a 100 anos talvez deixem de existir. A teologia, ela deve ser sempre dialogal, porque Deus, esse sim, é um ser absoluto. Agora, os discursos que os seres humanos produzem sobre Deus não podem ser absolutos, porque seres humanos são relativos, seres humanos são limitados, seres humanos são passageiros, seres humanos erram, e todo discurso que o ser humano produz
por melhor que seja, por mais maduro que seja, não pode ser considerado uma verdade absoluta. Deus, sim, esse é absoluto. Agora, o conhecimento que nós produzimos sobre Deus, esse caminha para o aperfeiçoamento, para a maturidade, para as correções que se fazem necessárias. Quando algum segmento religioso ou quando algum líder religioso se propõe a fazer um discurso definitivo e absoluto sobre Deus, esse é o caminho do fundamentalismo. Esse é um caminho muito unilateral que tende a produzir discursos que não são acolhedores, que não são respeitosos, que não são tolerantes. É claro que a fé cristã tem valores, é claro que a fé cristã ela tem os seus fundamentos, é claro que a fé cristã ela tem princípios que nos norteiam. Agora, é sempre importante sabermos e termos a humildade de reconhecer que as nossas teologias, por melhores que elas possam ser, por mais que tenham belezas, e nas correntes teológicas nós encontramos muitas belezas, muitos aprendizados, muitos conhecimentos aprofundados que acrescentam muito para as nossas vidas. Agora, os discursos sobre Deus, eles são escritos a lápis, porque eles podem ser revisados, aprofundados, ampliados, corrigidos. Deus, esse sim, eu repito, esse é absoluto. Jesus disse, os céus e a terra são provisórios, eles passam, até os céus e a terra passam, até os céus e a terra são provisórios, mas a minha palavra permanece para sempre. A palavra de Deus, ela permanece para sempre, tem permanecido e permanecerá. Mas é claro que as mediações culturais humanas, que são limitadas, tendem a se aperfeiçoar ao longo do tempo e do relacionamento com essa palavra de Deus. A teologia não pode ter a pretensão de nos mostrar quem é Deus, porque Ele é uma pessoa e nós só podemos nos relacionarmos com Ele se Ele se revelar. Agora, a boa teologia, ela nos estimula a nos aproximar dele. A boa teologia nos estimula a querer conhecer mais e melhor a sua palavra que alimenta a nossa vida. A boa teologia nos estimula a nos conhecer melhor e a conhecer melhor o outro enquanto outro. A boa teologia nos estimula a desenvolver a espiritualidade. Uma vez ouvi um teólogo dizendo que a boa teologia é um convite a nos ajoelharmos em oração e relacionamento diante do nosso Deus, que é bom, que é misericordioso, que nos ama de um modo radical, a ponto de se esvaziar, tomar a forma de servo e vir à terra se relacionar conosco. Que a teologia nos estimule a cada dia a querer conhecer melhor a Deus através de um relacionamento sincero com Ele. Que a verdadeira teologia, que a boa teologia, que ela possa nos estimular a nos conhecer melhor a cada dia, conhecer o próximo melhor a cada dia, e que ela nos estimule sempre a uma postura de diálogo, de respeito e de amor. E que Deus nos abençoe nessa tarefa.